Alcina Borim, que é psicóloga, e Liliane Souza, que é terapeuta oriental. As duas são sócias da Namastê A Cura do Ser e ambas resolveram trazer mais qualidade de vida para nós aqui de Vilhena. E trouxeram também direto de São Paulo Bianca Trombelli, já já a gente vai conhecer ela, que é coach e terapeuta sistêmica. Para a gente começar a entender tudo isso, qual é o objetivo realmente da Namastê em Vilhena, Liliane? O objetivo da Namastê A Cura do Ser é trazer para a população vilhenense mais qualidade de vida na vida deles, né? Isso é possível? Com certeza. E como aconteceu esse encontro maravilhoso e Bianca aqui na nossa cidade maravilhosa? Então, Josi, uma formação que fui fazer em São Paulo, em constelação familiar, eu conheci o trabalho da Bianca, conheci através de amigos, ela também fez no mesmo instituto, e aí foi uma ideia junto com a Lili, né, de trazê-la para dividir conosco, né, o seu conhecimento, sua experiência, a vasta experiência com empresas e com a constelação familiar. Meninas, parabéns pela iniciativa e vamos conhecer Bianca. Sucesso para vocês sempre, viu? Obrigada. E a gente se vê no nosso encontro. Bianca, chega para cá, é um prazer recebê-la aqui em Vilhena. Eu fico muito feliz e vamos falar um pouquinho o que é constelação sistêmica familiar e empresarial. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, Josi, pelo convite. A constelação sistêmica familiar e empresarial é uma abordagem fenomenológica, é um estudo de fenômenos que basicamente nos ajuda a encontrar o nosso lugar e o nosso papel nos contextos onde nós estamos inseridos. Então, seja isso dentro de uma empresa ou dentro da nossa estrutura familiar. Muito bem, como que funciona a constelação? O que realmente acontece? É algo individual? É em grupo? Como que funciona esse trabalho? Bom, esse trabalho ele pode ser realizado de duas formas. Nós podemos fazer através de trabalhos individuais, sim, são usados bonequinhos como representantes do nosso sistema empresarial ou familiar, e pode ser feito em grupo, onde nós utilizamos pessoas que possam nos mostrar movimentos e contextos inconscientes que têm acontecido nesse sistema, que a gente muitas vezes não sabe, e através disso a gente consegue voltar para o nosso lugar e o nosso papel no contexto onde nós estamos inseridos. Para que serve tudo isso? Estou com um problema na minha família, estou com um problema no meu trabalho, eu devo fazer a constelação? É muito legal a gente perceber que esse tipo de abordagem é uma abordagem filosófica e terapêutica, onde a gente, quando eu estou com alguma dificuldade, seja ela pessoal, profissional, então às vezes alguma dificuldade com o filho, ou alguma dificuldade eu com a minha mãe, nas minhas relações, na minha carreira que não anda, na minha prosperidade financeira, qualquer área da minha vida, eu tenho a oportunidade sim de trazer esse recurso e essa ferramenta para perceber o que anda acontecendo, que me impede de realizar o meu máximo potencial dentro daquela área. Então, quando eu estou com alguma questão que está pegando na minha vida, é hora de olhar para isso. Essa abordagem surgiu na Alemanha, então quem desenvolveu esse trabalho foi o Bert Hellinger, é um alemão, ele ainda é vivo, ele esteve aqui no Brasil há algum tempo atrás, e ele, trabalhando através de comunidades na África como missionário, ele começou a fazer trabalho de desenvolvimento humano, porque ele também é psicólogo e foi padre por muito tempo, e ele começa a perceber que existem algumas leis naturais que atuam nas nossas vidas e que influenciam, a gente pode estar contra ou a favor do fluxo. E aí nesse momento a gente vai estar ficando com uma vida mais pesada e pode ser bem mais leve, pode ser muito mais leve do que a gente vem levando hoje, quando a gente encontra o nosso lugar e o nosso papel. Quando você diz assim, a gente encontra o nosso lugar e o nosso papel, entra o autoconhecimento, eu preciso me conhecer melhor, saber as minhas qualidades, os meus potenciais, para me desenvolver melhor em sociedade. Seria mais ou menos isso, Bianca? Dentro dessa abordagem, ela vai mais a fundo, porque para você se conhecer e ter um autoconhecimento, você pode usar outras abordagens, ou uma terapia tradicional, ou um trabalho de coach, ele vai um pouco mais a fundo. Então, o que está agarrado, o que está preso? Né? Então, de que forma eu consigo, vou te dar um exemplo, que eu acho que até facilita. Muitas vezes, eu dentro do meu sistema familiar, eu não consigo ser filha. Então, eu quero ser mãe dos meus pais. Isso é inconsciente e muitas vezes a minha família funciona assim. Eu aprendi dessa forma. Eu continuo nesse mesmo ciclo, continuo repetindo esse ciclo e é pesado. Então, isso eu começo a perceber que como eu gasto muita energia para ocupar um lugar que não é o meu,
querendo dizer para os meus pais como eles têm que ser, eu não tenho essa mesma energia para gastar na minha vida. Então alguma área da minha vida está abandonada. Muito bem, qualquer pessoa pode participar da constelação, crianças também podem, ou somente adultos, e a partir de que idade? Olha, é recomendável que a partir dos 16 anos já se possa levar algum tema. É muito raro isso acontecer, porque como tem um turbilhão de coisas acontecendo na adolescência, as pessoas estão vivendo isso mais do que observando ciclos repetitivos na própria vida. Então podemos, porém é muito mais difícil. Normalmente quando os pais nos procuram, né, sobre algum aspecto do filho, eu recomendo, olhe para você, né, qual é esse ponto que realmente está te pegando e que talvez isso esteja influenciando a vida do seu filho. Então como é que eu posso voltar para o meu lugar como mãe para que o meu filho siga um caminho mais leve? E eu adorei essa sugestão sua e esse ponto que você colocou, Bianca, porque os dias estão bastante complicados, os adolescentes que acham que os pais não entendem, os pais que trabalham bastante não têm aquela abertura, aquele diálogo, às vezes os filhos vão procurar essa amizade lá fora, às vezes é uma má companhia, a gente pode ter um problema e pode virar uma bola de neve e depois a gente já sabe o que realmente pode dar lá na frente, né? Então eu acho que se os pais estão com algum problema, a dica: conheça um profissional, faça a constelação, tenta se entender qual é realmente o papel da mãe, o papel do pai, que eu acho que está se perdendo bastante. A base familiar a gente está vendo bastante desestruturada, e base familiar é tudo na vida de uma criança e de um adolescente também, né, Bianca? Exatamente, e é interessante como dentro desse contexto e dentro dessa abordagem, nós começamos a perceber que quando a gente não consegue se reconciliar com os nossos pais, assim como eles são, e às vezes a gente aprendeu com eles a ser como nós somos, né, a gente tem um conflito interno conosco, porque eu sou metade pai e metade mãe. Então, se eu não aceito meus pais como são, eu não estou aceitando a mim mesma. E aí começa todo o conflito interno. Então, é realmente muito interessante quando a gente tem a opção de olhar para isso e os pais começando a quebrar esse ciclo. Porque muitas vezes vem um movimento antigo de ciclos repetitivos. Eles aprenderam assim, não sabem fazer diferente, então eles replicam aquilo para os filhos. E por que não, né? A gente aproveitar esse conhecimento para cortar a partir de aqui. Bianca, quando que eu, ou quem está acompanhando, vai me dizer assim: peraí, eu preciso fazer a constelação, preciso procurar um psicólogo? Em que momento que a gente vai dizer, identificar essa necessidade? Eu consigo identificar e saber, decidir qual é o profissional que eu devo procurar para a minha vida? O que eu acredito, eu pessoalmente, é que você deve procurar o profissional que mais te toca. Então, eu prefiro a terapia tradicional. Vai para a terapia tradicional. Muitos psicólogos indicam a constelação como uma parte do processo. Então, ele começa, às vezes, o trabalho um complemento. E ele indica, vai fazer uma constelação e volta para cá para a gente continuar o trabalho. Então, pode acontecer, inclusive, desses dois serem complementares. Vou falar em constelação, fiquei sabendo, só para a gente fechar aqui, por exemplo, não estou bem no relacionamento, é possível fazer uma constelação existe uma constelação de casais que pode realmente mudar a vida desse casal, né, Bianca? Sim, inclusive aquelas pessoas que ainda não estão num relacionamento. Por quê? Porque aquilo que eu não resolvi na minha origem, eu costumo projetar para os relacionamentos. Então eu não consigo me colocar, às vezes, no relacionamento como uma mulher. Eu, às vezes, me coloco como filha, como mãe, e aí isso gera algum desequilíbrio. E isso acaba sendo contra o fluxo. Bianca, foi um prazer. Obrigada. Obrigada por colaborar conosco. E olha, em Vilhena a gente tem alguém para cuidar da gente, para dar mais qualidade de vida. Namastê, a cura do ser, profissionais fantásticas, Alcina Borim, que é psicóloga, e Liliane Souza, que é terapeuta oriental. Então vamos ficar de olho na nossa saúde, no nosso emocional, e vamos se conhecer um pouco mais e aprender a viver melhor em sociedade. Beijo grande, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, um likezinho aí também, compartilhar e, claro, fazer os seus comentários e sugerir temas para a gente abordar aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.